Viva Leandro, como Boas, tudo bem? é que estás? Tudo bem? Bem-vindo, pá. Tudo a andar. Chegaste bem ou não? Cheguei finalmente, depois deste fim de semana horrível de Pois, viagens. aquilo teve complicado lá para a ilha, Este estes fim de dias. semana teve complicado, uma tempestade, foi mesmo Muito horrível. bem. Muito bem. Olha, bem-vindo, em primeiro lugar. Bem-vindo por teres aceito o convite para estares aqui connosco. Já tem a malta Obrigado. aí, já está aí o Peixoto aí a dar fé. Conhece o Peixoto ou não? Conheço, foi meu colega de equipa. Muito bem. Olha, como é habitual, eu vou só aqui fazer uma breve apresentação de quem é que temos aqui hoje connosco. Hoje temos cá connosco o Leandro Cardoso, atleta do Marítimo. Tu és da casta de 99, da bela geração de 99, muito talento. 11 de maio de 99, mais aí um mesinho e tal e estás aí a fazer anos. Exatamente. É internacional português também. Contas com 14 internacionalizações, aqui divididas sub-15, 16, 18 e sub-20. Muito bem. Vamos lá àquilo que interessa, Leandro. Olha, em primeiro lugar, como é que estás em termos de recuperação? Estou a recuperar bem, está a correr tudo bem. É? Daqui a nada já estou de volta, já falta pouco. Já começaste a parte de campo de treino ou não? Não, eu ainda vou começar a fisioterapia, Ok, mas a fisioterapia é um mesinho e já ok. estou novo. E sentes-te bem já? Sim, já me sinto melhor. Muito Queres melhor. partilhar aí com a malta que não teve por dentro o que é que te aconteceu, o que é que se passou contigo? Foi num jogo da equipa B contra o Salgueiros que eu recebi uma bola e a fazer um drible ganhei um penalti e quando ganhei o penalti caí mal, caí sobre o ombro e a clavícula saiu do sítio e rasguei alguns ligamentos do ombro. Ok, tinhas aí perspectiva de tempo de paragem? Quanto tempo é que eles te deram de Sim, paragem? eles disseram que por volta dos 2 meses e meio de Ok. paragem. Um Com já calma, passou. recuperar bem isso, porque já sabes que Sim, pá, as lesões dos ombros às vezes não são simples, às vezes a coisa mal tratada depois pode dar ali sim, mas problemas. está, Calma, está a correr tudo bem. quando voltares mais forte, como se costuma Claro, dizer. assim será. Muito bem, vamos lá. Conta-nos tudo aquilo que é para a malta saber. Partilha Bem, lá connosco como é que foi que começou esta tua jornada no mundo da bola. Que idade é que tinhas? Onde é que começaste? Como é que foi a coisa? ora bem, então eu comecei o meu caminho no futebol quando tinha cerca de 6 anos e eu sempre tive uma paixão fora do normal pelo futebol. Os meus pais viam isso, a minha avó via isso, toda a gente que me conhecia quando eu era mais novo via que eu tinha uma paixão muito anormal pelo futebol. E sempre foi desde pequenino, pá, sempre o meu brinquedo favorito sempre foi a bola. O que eu sempre quis fazer era jogar a bola, mas só que no início os meus pais não achavam muita piada, porque achavam que eu era demasiado novo para estar a entrar no futebol. E como a minha avó, sempre tive uma relação muito boa com a minha avó fez-me um favor e sem contar nada aos meus pais, meteu-me a jogar com 6 anos. Comecei na Ah, Naval é? 1º de Maio. Diga. Foi a etapa que a tua avó te meteu? Foi, foi. Por incrível que pareça, foi. E eu Muito. comecei com 6 anos na Naval 1º de Maio, que é o clube da minha terra, da Figueira da Foz, do sítio onde eu cresci. Comecei na Naval, opa, e desde miúdo que a minha avó e os meus pais, quando descobriram que eu já estava no futebol, viram que eu tinha um bichinho um bocadinho fora do normal e segui o meu caminho. Pá, também há quem diga que sempre tive uns dotes um bocadinho bons, por isso foi o caminho que eu decidi seguir. Muito bem. Então, ou seja, começas na Naval, 1º de Maio, e depois acabaste por fazer o teu percurso, pá, que já é um percurso longo, já passaste por vários clubes. Conta-nos como é que depois foi essa evolução, Naval e depois a seguir. Ora bem, eu estive na Naval dos 6 até aos 9, se não estou em erro, e no meu último ano na Naval, quando tinha 9 anos, eu fiz uma época fora do normal que despertou o interesse dos chamados grandes em Portugal. Numa época eu fiz 175 golos e despertou, Era bater a despertou, o morte, interesse, quase, pá. despertou o Hã? interesse. Foi.
despertou o interesse na altura do Sporting e do Benfica. Opa, fui fazer treinos de captação ao Sporting, fui fazer treinos de captação ao Benfica, mas pronto, o Sporting chegou-se à frente primeiro, tomou a iniciativa, quiseram que eu fosse para lá, fui para lá, depois fui para o Sporting então com 9 anos, estive no Sporting 3 anos e depois pá, as coisas se calhar não correram tão bem como eu queria. Uhum. E rumei à Naval outra vez. Voltei mais de um ano à Naval. Muito bem. E no período que estiveste no Sporting, tu estiveste lá como residente na academia ou não? Cheguei a estar, sim. Ok, muito bem. Depois regressas a casa, por assim dizer. Tiveste depois mais quanto tempo na Naval? Depois estive na Naval só mais um ano. Mais um ano e depois deve... mais um ano. Sim, estive na Naval mais um ano. Foi no ano em que houve o torneio Lopes da Silva da seleção distrital. Eu fui ao torneio Lopes da Silva pela seleção de Coimbra e nesse torneio fui o melhor marcador do torneio. Entretanto, depois recebi uma proposta da Académica, um excelente clube também, com umas grandes condições, com uma grande formação, e decidi rumar à Académica, onde tive só um ano. Ok. Gostaste da experiência na Académica? Gostei, foi uma experiência muito boa. Nesse ano foi o meu ano sub-15. Eu foi uma época que me correu muito bem. Fui chamado à seleção, que foi quando fiz a minha estreia na Seleção Nacional, que foi no sub-15. E depois desse ano na Académica foi quando surgiu o interesse do Porto, para onde eu fui. Ok. No Porto, depois acabaste por ganhar alguma estabilidade, golos, atrás de golos também, e acabaste por fazer, foi uma parte, diria que também terá sido uma parte importante do teu percurso, da formação. Sim, eu acho que a nível da formação, eu acho que a minha passagem pelo Porto foi sem dúvida o sítio onde eu cresci mais. Tanto como jogador como pessoa, porque fui para o Porto, não estava longe da minha família, longe dos meus pais, do meu irmão, e fui obrigado a crescer. Não só como jogador, mas também como pessoa. Mas eu acho que a nível da formação, eu acho que o Porto teve um papel muito essencial no que eu sou hoje. Ok. Ou seja, tu quando estiveste no Porto também acabaste por ficar lá. Sim, eu fiquei lá. Na altura fiquei a viver com a minha tia e com o meu primo, que viviam Ok. lá. Muito bem. Como é que foi essas? Ou seja, tu tiveste mais do que uma vez a experiência de estar longe da família, não é? Ao fim e ao cabo, no caso do Porto, acabaste de estar com familiares, segundo aquilo que disseste, com a tua tia, não é? Sim. Nunca é igual. Achas que isso acaba também por, muitas das vezes, os jovens, quando têm que sair para longe da família, essa experiência acaba também por depois, quase que obrigatoriamente, dar outra maturidade ao atleta e ficar preparado para depois ser mais resiliente, ter mais força de vontade, espírito de sacrifício? Acreditas nisso? Acredito, porque é assim, nunca é fácil para um jogador de futebol, e não só para um jogador de futebol, mas para qualquer ser humano. Eu acho que nunca é fácil estar longe da família e nunca é fácil estar impedido de visitar a família ou de estar com a família quando nós queremos. E eu acho que é uma coisa que nos obriga a crescer. E para um jogador de futebol, porque falo por experiência própria e falo por mim, é difícil porque nós nunca sabemos, nós temos uma vida muito instável, nós hoje estamos aqui, amanhã já podemos estar noutro sítio e é difícil, mas estar longe da família é sem dúvida uma das coisas mais difíceis a que esta profissão me obriga. Mas claro que é algo que nos faz crescer, não termos a presença dos nossos entes mais queridos. É algo que, por vezes nos abala muito, porque às vezes as coisas não estão a correr como nós queremos e nós precisamos ali de alguém que nos apoie, de alguém que nos dê uma palavra amiga, e muitos de nós, pelo menos no meu caso, eu falo com a minha família, falo com os meus pais, e é uma coisa que acho que é o apoio e a presença dos familiares é algo que é sempre muito importante. Seja à distância, seja presencial, é algo muito importante, mas claro que se for presencial, sempre é melhor. Mas neste caso, aos jogadores de futebol, isso nem sempre é possível e é algo que nos obriga a crescer e é algo que nos torna mais homenzinhos, sim. É verdade, sim. É verdade, e é importante fazeres referência a isso porque vocês obrigam-vos a crescerem muito jovens, ou seja, vocês saltam degraus sobre degraus do que é uma pessoa, diríamos, normal ou um comum
um jovem comum, não é? Que pá, faz o percurso da escola e depois que alguns vão para a universidade e depois mais tarde é que entram no mercado de trabalho e acabam por ganhar a maturidade mais tarde. E um atleta de futebol, como nós já tivemos a oportunidade de falar aqui com outros colegas teus, acaba por ganhar essa maturidade muito mais rapidamente. Claro. E que muitas das vezes as pessoas pensam que a vida do futebolista é um mar de rosas. Que não é é? fácil, claro. E que dizem, aqueles gajos ganham muito dinheiro, eles só têm a correr e não sei o que, não sei o que mais. E a malta eu cada vez mais acho que hoje em dia só quem está por dentro do futebol e só quem vive disto e só quem está mesmo por dentro do que é ser um jogador de futebol é que tem noção daquilo que nós passamos, daquilo que nós temos que abdicar todos os dias em prol do nosso objetivo e da nossa profissão. Todas as festas que nós não vamos, todas as vezes que nós queremos estar com os nossos amigos e não podemos porque temos treino ou jogo no dia a seguir, o facto de estar longe da família, que é algo que não tem preço. Eu cada vez mais acho que hoje em dia só quem está por dentro do mundo do futebol e quem está por dentro desta profissão é que tem noção daquilo que nós passamos e daquilo que nós abdicamos para podermos ser o que nós somos. E eu acho que se as pessoas vivessem uma semana do que é estar na nossa pele e estar dentro dos nossos sapatos, as pessoas iam começar a perceber e penso que muita gente ia mudar a opinião em relação aos jogadores de futebol. Olha, muito obrigado pela tua partilha, porque é muito importante ouvir isso da vossa boca, vocês que são os atletas. Normalmente fala-se muitas coisas do futebol, fala-se muito dos árbitros, fala-se muito do penalti que não foi assinalado e dessas tretas todas, que é mesmo assim. E eu acho que o futebol é importante falar-se também sobre isto. Por isso é que nós criámos também esta página, para vos dar voz a vocês e vocês terem a oportunidade de partilhar efetivamente aquilo que sentem e as experiências que vivenciam no mundo do futebol, as dificuldades que passam também. Há muita malta que passa dificuldade e que as pessoas só se habituam a ver os jogadores na televisão, não é? Ou aquelas que têm a oportunidade de ir ao estádio. Eu acho que as pessoas se esquecem muito que os jogadores de futebol também são seres humanos. E eu acho que as pessoas hoje em dia se esquecem muito que atrás da televisão, atrás do nosso equipamento, atrás do número que nós temos às costas, existe um ser humano. E existem jogadores que na televisão, têm jogo e até estão a sorrir e estão todos sorridentes porque tiveram um jogo e o jogo até correu bem e na televisão têm uma imagem dessa pessoa, mas não sabem como é que a pessoa se sente ao chegar a casa e ter a casa vazia, sem ter os pais, sem ter os amigos, sem ter a família. E eu acho que as pessoas se esquecem muito um bocadinho dessa parte do jogador de futebol. Eu acho que as pessoas se esquecem que nós, por trás do nosso equipamento, nós somos um ser humano como os outros. Nós sentimos saudades, nós sentimos tristeza. Muitas das vezes as coisas até estão a correr bem no clube e até estão a correr bem nos jogos, mas aquela falta do meio familiar é algo que nos abala muito e nós até podemos estar na nossa melhor forma, que não há nada que pague o facto de nós não termos as pessoas que mais gostamos perto. É verdade, é verdade. E principalmente nos momentos menos bons, não é? Ou seja, quando as coisas correm bem e nós estamos cheios de moral, eu às vezes falo como se ainda jogasse à bola, já não jogo bola há muitos anos, infelizmente. Mas vocês, quando estão em momentos em que estão moralizados, estão com confiança, essas situações que passam despercebidas ao comum adepto, isso passa-se bem. Agora, nos momentos em que, olha, como é o caso, em que tu estás a passar pela recuperação de uma lesão, que é tramado, os momentos das lesões é um momento em que, eu diria que se calhar, não sei se concordas ou não, mas eu diria que é um momento, se calhar, ainda pior do que não jogar por opção do treinador, se calhar não poderes jogar porque estás lesionado. É verdade, e hoje em dia, tendo em conta a minha curta carreira, eu passei por algo que, muito sinceramente, nunca desejo a ninguém, porque foi sem dúvida a pior fase da minha vida, e hoje em dia não há nada que pague os meses que eu passei, porque eu não sei se sabe, mas eu já tive uma ruptura de ligamentos no joelho, em que tive 10 meses parado, e isso é... Lá está, na minha opinião, é outra das coisas que as pessoas se esquecem. As pessoas não sabem o sofrimento e a dor que é para um jogador estar sujeito a este tipo de lesões e ter que ficar de fora ou ter que ficar incapacitado de fazer o que mais gosta por causa dessas lesões.
Porque lá está, o futebol não é só fazer uns passos, fazer uns remates ou fazer umas defesas. O futebol é muito mais que isso. O futebol é uma paixão para nós. E nós vermos-nos incapacitados de fazer o que mais gostamos, opa, é algo que nos abala muito. E lá está, é nessas fases das nossas carreiras em que nós às vezes precisamos de ter ali a nossa família ou mesmo para os nossos amigos e não temos. E é algo é complicado. É verdade. Olha, e como é que te sentes dessa lesão dos ligamentos? Eu pergunto-te isto porque eu passei por uma ruptura do LCA também e tive uma intervenção cirúrgica quando jogava. Epá, e tive quase um ano. Eu tive duas seguidas, foi duas operações seguidas ao mesmo joelho e tive um ano e meio parado e revejo-me claramente naquilo que tu estás a dizer e é uma lesão tramada. Como é que tu te sentes hoje em dia do joelho? Hoje em dia sinto-me bem, opa. Eu fui operado no Noronha, no Dr. Carlos Noronha, que é um dos melhores nesta área, e graças a Deus nunca tive problemas, nunca mais voltei a ter problemas com o joelho. Quando voltei da lesão, opa, foi um bocadinho difícil voltar a adaptar-me, porque é assim, quem passa por uma lesão dessas, e conheço muita gente que já passou por uma lesão dessas, infelizmente, é a mesma coisa que viver, opa, no meu caso foram 10 meses, eu vivi 10 meses numa incerteza, porque eu não sabia, eu todos os dias me perguntava, será que eu vou voltar a ser o mesmo? Será que eu vou voltar a conseguir fazer isto? Opa, eu era rápido, será que vou voltar a ter a mesma velocidade? Será que vou voltar a ter a mesma condição física? Opa, e não é fácil, porque infelizmente para nós jogadores estarmos impedidos de fazer aquilo que nós gostamos é algo que nos magoa muito e que nos deixa, que nos entristece. E neste caso, numa lesão destas, que é uma lesão que põe em causa a integridade de um jogador e que põe em causa mesmo a carreira de um jogador, é algo muito complicado e muito difícil de se viver. Quando tu estavas aí a referir que estavas na dúvida como é que seria quando regressasses, sentiste que quando voltaste muito, voltaste a medo? Ou seja, eu digo-te isto porque foi assim que eu regressei, ou seja, eu quando regressei, os movimentos, principalmente os movimentos de mudança de direção e de rotação, pá, eu, entendes, protegia-me imenso. Tu também sentiste isso ao início? Senti, opa, nos primeiros treinos, nos primeiros jogos, eu sentia-me com medo, porque é assim, parecendo que não, isso é um trauma que um jogador ganha. E eu vou dar um exemplo, porque eu fiz a minha lesão a fazer um movimento típico que eu fazia muito, a fazer uma finta que eu fazia muito. E foi a fazer esse movimento que eu me lesionei. Opa, eu vou ser sincero, eu até hoje eu ainda não me sinto à vontade para voltar a fazer isso num treino ou num jogo. E sempre que o faço, opa, eu penso nisso. Porque é algo que nos marca, é algo que para um jogador de futebol é algo que nos traumatiza. E uma lesão dessas, opa, não só a nível físico, não só a nível de dores da recuperação, de voltar a ganhar o movimento todo do joelho, a extensão, a flexão, opa, não só a nível físico, mas a nível psicológico, porque a nível psicológico é uma fase muito, muito complicada, porque só mesmo quem tem uma mente muito forte, quem tem os objetivos bem traçados, e só quem tem na cabeça que não, eu vou superar isto e vou dar tudo, é que consegue superar uma coisa dessas, porque opa, é preciso ser mentalmente muito forte para se conseguir superar uma fase destas na carreira de um jogador. Concordo contigo. Ou seja, e apanhando aí a referência que tu fizeste à componente psicológica, eu diria que não só naquilo que é os momentos de infortúnio das lesões, não é? Mas até no próprio abaixamento de forma que um jogador possa ter ao longo da época, porque há situações que às vezes acontecem, que as coisas não estão a sair. A componente, eu vou já trazer esta questão para cima daqui da mesa, como se costuma dizer, ainda para a nossa conversa, que é a componente mental num atleta profissional. Eu diria que o atleta tem que ter, como é óbvio, tem que ter talento, tem que ter competência técnica e tática, tem que ter sorte também. Olha, nestes casos que estamos aqui a falar, por exemplo, com as lesões, porque se for um atleta que se começa a ser investigado por lesões, pode ser muito bom, mas pá, como é pródigo no futebol profissional, todos nós sabemos que há muitos bons atletas que às vezes acabam por não conseguir fazer a carreira ao nível que conseguiriam
por causa de lesões, mas eu diria que, e era essa a questão que eu gostava de colocar, qual é que, se tivéssemos que dar aqui uma percentagem, que percentagem é que darias à componente mental para o sucesso de um atleta? Consegues nos dizer? Achas que tem uma fatia grande para o sucesso? Tem. Eu sou capaz de dizer que hoje em dia a componente mental num jogador de futebol é muito mais importante do que a componente física, ou mesmo da qualidade do jogador. Eu acho que um jogador com uma mentalidade forte, mais facilmente chega longe no mundo do futebol do que um jogador com uma capacidade física forte e com muita qualidade que não seja tão forte no aspecto mental. Porque eu acho que cada vez mais o aspecto mental é mais importante no futebol, porque foi como eu já disse e foi basicamente o tema que nós falamos há pouco. Um jogador de futebol tem que estar preparado para muitas coisas. Um jogador de futebol não pode só pensar em ok, vou treinar bem, que é para estar bem no jogo, ok, vou para o ginásio, que é para fortalecer, porque isso não chega, porque um jogador pode ter toda a qualidade do mundo, pode estar a nível físico numa forma excelente. Se não tiver uma boa, se não for forte mentalmente, é muito difícil, porque um jogador de futebol tem que estar muito preparado para os aspectos fora do jogo e fora do treino, fora do clube. Foi como eu já disse, o facto de nós passarmos muito tempo sem a nossa família, o facto de nós termos que respeitar horas, alimentação, tudo e mais alguma coisa, é algo que nos desgasta muito psicologicamente. E eu falo por experiência própria, e por experiência própria eu digo, eu hoje em dia, já com estes anos todos de futebol, eu acho que é muito mais difícil eu descansar a parte mental do que a parte física. Ok, interessante. Era por aí, era a questão que eu te queria fazer, era mais ou menos por aí, ou seja, partilhaste connosco que a vertente mental é efetivamente importante do teu ponto de vista, é algo que tu trabalhas diariamente, ou pelo menos quando em vez pensas nisso e Sim, imagina, as coisas não me estão a sair, estou com falta de confiança. Costumas fazer algum trabalho de introspecção contigo próprio para tentares melhorar? Sim, eu tenho uma mental coaching, uma psicóloga que me ajuda, uma psicóloga específica que trabalha com jogadores de alta competição, que me ajuda bastante nesse aspecto e que já foi muito fundamental em fases da minha carreira. Porque nós jogadores, foi como eu já disse há bocado, nós também somos seres humanos, nós não sabemos tudo. Nós às vezes pensamos, ok, as coisas estão bem, está tudo a correr bem, mas no fundo se calhar falta-nos alguma coisa. E num jogador de futebol nunca é demais. Num jogador de futebol, todas as armas que nós podemos usar a nosso favor são todas bem-vindas. Porque lá está, um jogador de futebol não tem que ser só bom com os pés. Um jogador de futebol não tem que ter só uma boa capacidade física. Um jogador de futebol tem que ter uma grande capacidade mental. E eu acho que a nível pelo menos nesse aspecto, o mental coaching é algo que me ajuda bastante. Porque eu acho que nós chegamos a um patamar no futebol em que há jogadores diferenciados, há jogadores que trabalham mais, há jogadores que usam outras coisas que se calhar outros não usam. E neste caso eu acho que o mental coaching é uma coisa que ajuda bastante, não só a mim, mas também a outros colegas que também fazem o mesmo trabalho. E eu acho que é o facto de nós trabalharmos a mente para estarmos preparados para as adversidades que nós encontramos. Porque muitas das vezes um jogador de futebol se calhar tem uma lesão um bocadinho mais grave e já começa a pensar, será que isto vai correr bem, será que não vai correr? E o mental coaching é algo que nos deixa a mente preparada para superar essas adversidades. Porque se nós não tivermos na nossa cabeça que nós vamos superar isto ou que isto vai correr bem, eu acho que a positividade, e é uma das coisas que eu mais aprendi com o mental coaching, é nós atraímos sempre aquilo que nós em que nós pensamos. Porque, por exemplo, se calhar vou falar no meu caso, sou um jogador do Marítimo, se calhar se eu pensar ou se eu agir como se já fosse um jogador do Barcelona ou do Real Madrid, eu estou a atrair isso para mim. Estás a projetar isso, não é? Vou projetar isso na minha cabeça para talvez, não sei se vai acontecer ou não, esperemos que sim. Para quando esse dia chegar, eu vou estar preparado para isso. Exatamente. Eu também acredito nisso e também já
já fiz algum trabalho na área do desenvolvimento pessoal e de leitura, também gosto de ler sobre isso, e efetivamente é uma das coisas que partilham nesses segmentos, nesses registros, é precisamente isso, ou seja, se projetares algo bom para ti ou seres uma pessoa, em regra geral, mais positiva comparativamente com a negatividade, se calhar estás mais próximo de obter as coisas positivas para ti, para a tua vida e para a tua profissão e para o teu dia-a-dia, em comparação com o contrário, não é? Se fores uma pessoa que é constantemente negativa, é muito provável que acabes por atrair mais vezes essas situações. Pá, muito interessante as tuas partilhas, Leandro. É importantíssimo que vocês se sintam à vontade para falar sobre estas coisas e ainda bem que o estás a fazer, porque entendemos que é importante. Aproveitando um pouco daquilo que tu estavas a falar, que é um atleta profissional de futebol tem aqui uma situação que não pode fugir a ela, é que a carreira é relativamente curta, não é? Claro. Ou seja, a partir do momento que atinge o escalão sénior, diria que pode ser 10, 12, 14, 15 anos, e pá, depois casos excepcionais já um pouco mais, mas anda por aqui, por estas médias, e como é tão curtas e com o nível de informação que hoje em dia está ao alcance de qualquer pessoa, não é? De informação, pá, do que quer que seja, diria que é muito interessante aquilo que tu disseste, que é tentar aproveitar todas as ferramentas que são possíveis para potencializar aquilo que são as características físicas, técnicas, táticas, mentais, nutrição, tudo, não é? Sono, o sono também é importante, o descanso, não é? O repouso. Eu acho que um jogador de futebol chega a uma altura... Opa, eu falo por mim. Eu, se calhar, quando era mais novo, também não ligava nada a estas coisas. Eu, se calhar, quando tinha 14, 15, 16 anos, também as pessoas diziam-me: tem cuidado com a alimentação. E eu, o que ela a saber disso? Olha, tem cuidado com as de sono. E eu dizia: não faz mal. Mas nós chegamos a uma fase da nossa vida em que nós começamos a perceber que todos os aspectos relacionados com o descanso, alimentação, nutrição, acaba tudo por ser importante. Porque nós às vezes perguntamos-nos a nós próprios: ei, olha, como é que aquele chegou ali? Como é que aquele está ali e eu estou aqui? É tudo uma questão de mentalidade, é tudo uma questão de o que é que tu vais fazer para conseguir estar também naquele patamar. O que é que estás disposto a fazer, não é? O que é que estás disposto a fazer para chegar lá? Eu levo uma frase muito presente na minha cabeça, que me acompanha sempre e que eu constantemente penso nela, que é: tu serás amanhã aquilo que estás disposto a fazer hoje. E é verdade. Nós temos que estar sempre dispostos a usar tudo o que tínhamos a nosso favor para conseguirmos alcançar outro patamar, para sermos melhor dia após dia, para eu ser hoje melhor que ontem, para eu ser amanhã melhor que hoje. E uma coisa que depois é importante é não nos podemos desculpar com os outros também, não é? Claro. Ou seja, acima de tudo, nós temos sempre que ter responsabilidade pelas nossas ações, pelo que nós fizemos e pelo que não fizemos também. Porque, eu falo por experiência própria, já me aconteceu várias vezes, a pior coisa que pode acontecer a um jogador de futebol é sair de um treino ou sair de um jogo e pensar: não, eu podia ter dado mais. Isso é algo que, porque por muito que queiramos, nós não podemos voltar atrás e dar aquele bocadinho mais que nós pensamos que não demos. E isso é algo que, eu tento não o fazer. Claro que há jogos que me correm melhor, há jogos que me correm pior, há jogos em que se calhar eu falho um passo ou falho um remate e eu penso: podia ter marcado ou podia ter feito bem o passe. Isso acontece a todos, são erros, somos humanos, vamos errar, todos erramos e todos vamos continuar a errar. Mas eu acho que a nível de esforço e dedicação é algo que nunca pode faltar e nunca podemos sair do campo. Sem pensar: não, eu dei tudo. Não, pode não ter corrido como eu queria, mas dei tudo. É mesmo isso, o espírito é esse e o caminho a seguir é esse. Olha, Leandro, diz-me uma coisa, como é que, ou seja, já falámos aqui um pouco de maior parte do teu percurso, Naval, Sporting, Naval, Académica, Porto tiveste de 3 anos, 4 anos? 2 anos. E depois dás o salto, se não me falha a memória, para o Marítimo, certo?
Não, depois ainda regressei à Académica. Ainda tiveste a Académica um ano, não é? Exatamente. Regressei à Académica um ano, voltei para a Académica quando era júnior de primeiro ano, voltei para a Académica, fiz a primeira metade do ano nos Júniores, na primeira divisão nacional. Pá, foi uma metade da época que me correu muito bem e subi ao plantel principal da Académica com 17 anos. Na altura o treinador era o Costinha e estreiei-me na segunda liga com 17 anos, ao serviço da Académica. Muito bem. E depois, dás o pulo para a ilha. Depois, no ano a seguir, foi quando eu tive a minha lesão. Tive um ano praticamente afastado. E depois foi quando agarrei o desafio do Marítimo, sim. Como é que foi? Como é que está a ser essa experiência? Foi algo novo também, não é? Foste para uma ilha? É diferente, é um sítio que eu não estava habituado. Não, é uma ilha, pronto, acaba por ser uma realidade um bocadinho diferente daquela que eu sempre estive habituado. Não vou dizer que foi fácil a adaptação, porque não foi. Nos primeiros meses, opá, foi diferente, porque não conhecia ninguém, não conhecia a zona, já lá tinha estado, mas só em jogos, nunca lá tinha vivido e acaba por ser uma realidade um bocadinho diferente. Mas consegui-me adaptar bem, não foi fácil, mas adaptei-me bem. E acho que no meu primeiro ano do Marítimo, acho que foi um ano que, sem dúvida, um dos anos mais felizes da minha carreira até hoje. Muito bem, muito bem. Sim, senhora. Olha, eu se te lançasse o desafio, epá, tirando desta fase do Marítimo, porque nós, como tu sabes, somos uma página que é mais dedicada àquilo que é o percurso do futebol de formação e tu no Marítimo já entraste num patamar sénior. E até para concluir aqui este primeiro capítulo da nossa conversa, se eu tivesse que te convidar ou desafiar a identificares um momento que para ti te marcou mais no teu período de formação, conseguias identificar qual é que foi? O momento para ti, pá, que foi aquele que te deixou uma marca ou que te deixou uma memória? O momento que me deixou a maior marca no meu percurso da formação foi sem dúvida a estreia na segunda liga. Porque a minha estreia na segunda liga foi algo que eu desejava muito e foi algo era algo que eu tinha traçado como objetivo nessa época. Porquê? Porque eu estive ao serviço do Porto 2 anos, no final do meu segundo ano. Opa, eu continuo a dizer que eu dei tudo de mim pelo Porto. Pá, eu acho que fiz duas épocas boas. Não por vontade minha, vim embora. E já era o meu segundo, já era a minha segunda caída na realidade, porque a primeira vez foi quando eu saí do Sporting, também não foi por vontade minha e não foi fácil, e então quando saí do Porto ainda mais difícil foi, porque sinceramente, opa, eu pensei que fosse ali que o futebol fosse acabar para mim, que se calhar eu não era tão bom como pensava, se calhar, opa, eu não tinha a qualidade que eu pensava ter. Mas opa, decidi não desistir, decidi seguir o meu caminho, regressei à Académica e foi o verdadeiro significado de dar 2 passos atrás para dar um à frente, de dar um passo atrás para dar 2 à frente, porque fui para a Académica, estreiei-me na segunda liga, foi sem dúvida um momento muito feliz por saber aquilo que eu tinha passado por cá. Antes de me estrear na segunda liga, no dia que eu me estreiei na segunda liga, eu pensei, há 4 meses atrás eu estava a chorar baba e ranho porque tinha recebido um e-mail do Porto a dizer que já não contavam mais comigo. E sabendo tudo o que eu passei, opa, entrar em campo com 17 anos numa segunda liga, com um estádio cheio, foi algo que me marcou. Claro, foi algo que me marcou muito. Muito bom, bela partida, um belo momento, claramente, daquilo que foi o teu percurso na formação. Olha, virando aqui ligeiramente, outras pessoas que também fazem parte muito importante daquilo que é o vosso processo, é sem dúvida os treinadores, né? Os treinadores que acabam por vos acompanhar no vosso processo e que vos dão muitas vezes na tola quando são mais miúdos e que às vezes a malta tem a ideia que é melhor do que aquilo que efetivamente é, e os treinadores às vezes puxam e dizem não, tens de fazer assim, tens de fazer assado, tens de estar mais focado, tens que trabalhar mais ou trabalhar menos, whatever. Tu acreditas
Recordas-te do teu período de formação algum momento de algum treinador em especial, pá, que tenha chamado a atenção para algum pormenor ou que tenha tido uma conversa contigo? Que existem, muitas das vezes existem conversas, às vezes Sim, privadas, entre treinadores e atletas que acabam por fazer a diferença. Recordas-te de alguma história? Há, pá, alguma história? opa, eu acho que a nível de treinadores, eu acho que sempre fui um sortudo. Eu acho que todos os treinadores que eu tive até hoje sempre me ajudaram bastante, mas opa, se eu tivesse que escolher um que se destacou ou um que me ajudou opa, um bocadinho mais, eu acho que, eu não sei se, já que estamos a falar de formação, eu não sei se conta, mas foi o Costinha, que era o treinador da equipa principal da Académica quando eu subi à equipa principal. O Costinha foi um treinador opa, por quem eu guardo um carinho muito especial, porque ele ajudou-me muito, ele teve imensas conversas à parte comigo, ele teve imensas conversas no gabinete dele comigo para me ajudar a melhorar, para me dizer o que é que eu estava a fazer menos bem para melhorar, e eu acho que nos 3 ou 4 meses que eu tive na equipa principal da Académica com ele, eu cresci muito, porque ele sempre, desde o meu primeiro treino, ele sempre esteve disposto a ajudar-me e tornou-me sem dúvida um jogador muito melhor. Ok. Não só a nível, não só a nível de personalidade, mas como a nível tático dentro de campo. Ok. A nível tático, então se calhar convidava-te, se puderes fazer, em que aspecto é que achas que ele te acabou por ajudar mais, nessa altura? Eu acho que a nível tático ele ajudou-me muito nos movimentos de ruptura. Porque eu sempre tive essa característica, eu nunca fui um ponta de lança fixo, nunca fui um ponta de lança de área, eu sou um ponta de lança que gosto de ir buscar a bola, gosto de ter a bola no pé, gosto de fazer movimentos nas costas da defesa à procura do espaço, e eu na altura lembro-me perfeitamente que eu estava muitas vezes fora de jogo. Eu gostava muito de fazer esses movimentos de ruptura, mas muitas das vezes eu apanhava-me em fora de jogo. E eu acho que eu trabalhei tanto com ele nesse aspecto e ele ajudou-me tanto nesse aspecto e deu-me tantas dicas nesse aspecto que hoje em dia é uma coisa que eu quase já não faço. Ou às vezes acontece, mas raramente. E nesse aspecto ele ajudou-me muito. Ok, muita experiência, não é? A voz da Sim. experiência a falar e basta às vezes ali dar meia dúzia de dicas e posicionamentos no campo, não é? Que ajuda Eu logo. acho que eu melhorei nisso, não foi só, eu acho que não foi só a nível de treino. Eu acho que as palestras que eu tinha com ele, as reuniões que eu tinha com ele no gabinete para ele me ajudar a melhorar esse aspecto, opa, eu acho que só isso bastou. Eu acho que não foi preciso muito treino de campo. Eu acho que o facto de eu ouvir uma pessoa como o Costinha, que foi um grande jogador, e as dicas que ele me deu, só o facto de ele falar comigo pessoalmente e à parte me ajudou bastante nesse aspecto. Muito bem, top. Olha, e outras pessoas? Outras pessoas que fizessem parte da estrutura dos clubes? Lembras-te de alguém especial dos sítios onde passaste ou não? Há sempre umas Lembro, personagens, às vezes, nos clubes, mas personagens no bom sentido, como é óbvio, não é? Pá, mas malta bem disposta ou malta Mas que ajuda. posso incluir jogadores? Pá, podes incluir jogadores, sim, e já lá vamos, depois também temos aqui a oportunidade de fazer aqui a brincadeira de jogadores, que ainda para mais estão para aí uns a mandar umas bocas e já vamos falar sobre isso. A nível de treinadores, o Bino, do Porto, também foi um treinador que me ajudou muito. Também foi um treinador que, lá está, como eu disse, eu acho que no Porto foi a fase onde eu cresci mais como jogador. E no meu segundo ano, que foi treinado pelo Bini Sub-17, ele foi uma peça fundamental também para esse crescimento. Ele também era um treinador que gostava de dar dicas, que ele não se importava de passar mais meia hora ou 45 minutos com os jogadores, para que os jogadores melhorassem em aspectos que não eram tão bons. E eu acho que o Bini também me ajudou muito no meu crescimento. Muito bem, então e os jogadores? Ias falar dos jogadores? Lembras-te de Opa, alguém? já que estava a falar em assim, momentos engraçados, opa, jogadores com quem eu partilhei balneário que pá, eram umas peças naquele balneário, sem dúvida, vou dizer o Fábio Vieira, o do Porto, o Fábio Então, Vieira, o Paulo Estrela, sim. opa, opa, eu acho que no Porto, quando nós estávamos no Porto, eu acho que nós tínhamos ali um grupo que éramos todos da mesma escola, que aquilo era só uma cacada, que na altura era eu, o Daló, o Leite e o Félix. Aquilo, o jogo Muito todo. bem, muito bem. Era o gangue, por assim Era. dizer. Bem, muito bem. Belas partilhas que estás aqui a ter, Leandro. Olha, vamos então agora aqui
a outra rúbrica, que é competições. Epá, nós, por norma, gostamos mais de falar convosco daquilo que são as competições intercalares, pá, porque o quadro competitivo em Portugal é aquilo que nós sabemos, é o campeonato nacional, os campeonatos distritais, e nós acabamos por gostar de falar convosco daquilo que são experiências fora desse quadro competitivo. Epá, torneios que vocês tenham jogado, pá, que vocês recordem especialmente. Tens alguma competição, algum torneio? Já mencionaste aqui o torneio Lopes da Silva, que acredito que tenha sido importante, porque Sim, até acabou o marcador. Foi um dos torneios especiais para ti? Foi esse? foi o Lopes da Silva. Eu acho que o Lopes da Silva se calhar foi o torneio mais importante para mim, porque opa, no Lopes da Silva estavam os melhores dos melhores. Tudo o que eram os melhores jogadores de Portugal na altura estavam lá, independentemente da seleção, estavam lá. E ser destacado no meio de tantos jogadores com tanta qualidade, seleções incríveis como era a de Lisboa e do Porto, com jogadores incríveis, como na altura tínhamos opa, o Jota, que foi o melhor jogador, o João Félix na seleção do Porto, o Rafael Leão na de Lisboa. Eram seleções incríveis, um torneio onde estavam jogadores incríveis com muita qualidade. Eu acho que ser coroado como o melhor marcador do torneio no meio daqueles craques todos, acho que foi algo que me marcou, e acho que foi isso que fez do torneio Lopes da Silva, se calhar, um dos torneios mais importantes da minha formação. Muito bem. Se eu te convidasse a que tu partilhasses connosco, na tua opinião, do teu ponto de vista, quem é que tu indicas que são os maiores talentos da tua geração? Sei contar contigo, hein? Agora. Eu penso que os maiores talentos da minha geração hoje em dia é o João Félix, sem sombra de dúvida, o Daló, Trincão. Opa, eu admiro muito o Quina como jogador, O Domingos Esquina? o Domingos Quina, o Diogo Costa, um guarda-redes incrível, sem dúvida o guarda-redes com mais qualidade com quem eu já partilhei um balneário. E penso que na nossa Rafael Leão, como deve perceber, a geração de 99, acho que não há nenhum, nem dois, nem três. Eu acho que a geração de 99 é uma geração fora do normal. Tem muita qualidade. Eu podia estar aqui o resto da noite a enumerar os jogadores da nossa geração com qualidade, muita qualidade. Muito bem. Olha, e dentro daquilo que foi o teu período de formação, aquilo que foi o quadro competitivo, jogos e por aí fora, lembras-te de algum momento que tenha sido marcante para ti? Um jogo, ou um golo, ou uma situação? Qual é que foi? No meu segundo ano no Porto, quando estava sub-17, campeonato nacional, nós fomos à terceira fase. No primeiro jogo da terceira fase jogámos com o Sporting, no Olival. Jogámos com o Sporting no Olival. Eu não comecei de início esse jogo, fui para o banco. Entrei na segunda parte por volta dos 65, 70 minutos e o jogo estava 3 igual. E eu no último minuto aquilo foi quase na última jogada. Na última jogada do jogo, o Kakuba, que era um colega nosso, faz um cruzamento e eu consigo fazer o 4-3 ao Max e o Olival explodiu. E foi algo, pá, foi sem dúvida, na formação foi o gol que mais me marcou e foi o gol mais importante que eu marquei. O sentimento de fazer o gol na última jogada do jogo, um jogo importante onde nós queríamos claramente ganhar, e ver o Olival explodir nas bancadas foi algo fora do normal, foi mesmo incrível. Eu diria que se calhar daqui por 30 ou 40 anos, se tu tiveres que vasculhar as tuas memórias do período em que jogavas à bola na formação, esse vem para a cabeça. Ia ver esse vídeo, sem dúvida. Ainda hoje vejo. Mas acredito que sim. E, pá, e essas são aquelas memórias que ficam marcadas, não é? E que de vez em quando vêm à cabeça e naqueles momentos que as coisas não estão tão bem, dá logo sim. Outro boost, não é? Acho que é importante nós termos memórias do bom que nós já passamos com o futebol, porque nem sempre as coisas estão bem, às vezes nós passamos por momentos difíceis, e eu acho que ter na nossa memória momentos que nos fizeram felizes no futebol é sempre importante, porque acima de tudo, antes de desistirmos ou antes de nós pensarmos em desistir, eu acho que nós temos sempre que nos lembrar do que já passámos, do quão feliz nós fomos, e temos que nos lembrar acima de tudo sempre qual é o nosso objetivo e que foi por isso que nós começámos.
E eu acho que ter memórias do quão feliz já fomos a jogar futebol e de momentos que nos puseram sorrisos nos lábios, acho que é sempre muito importante relembrar quando as coisas não estão bem. É algo que nos ajuda, assim. Muito bem, esse é que é o espírito, Leandro. Muito bem, olha, vamos então passar aqui para o balneário, que é sempre interessante. Eu normalmente costumo começar esta parte aqui com uma questão, mas vou já passar aqui para a parte da brincadeira, por assim dizer. Que era, eu convidava, eu se calhar contigo vou tentar fazer, vamos tentar dividir isto em dois, ou seja, dares a tua referência daquilo que é o balneário onde estás inserido hoje em dia, marítimo, Sim. E identificares também, quem quiseres identificar, daquilo que foi do teu período de formação, quem é que tu te lembras? Quem é que te vem à cabeça? Estás preparado ou não? Sim, Quem é que é o gajo mais brincalhão do balneário, do marítimo e com quem tu já passaste no período da formação? Identificas alguém? Do Marítimo hoje em dia é o Pedro Mateus, o guarda-redes, sem dúvida nenhuma. Não dá hipótese. Pedro Mateus e André Teles, a dupla incrível. É? Palhaçada na certa. Palhaçada. Esses dois juntos não há quem chore, é tudo a rir. Muito bem, muito bem. E são de lá da Madeira? Ajuda-me lá. São os dois madeirenses. São os dois São os dois madeirenses. Muito bem. Eu tenho aí do teu da formação. Os dois madeirenses e os dois com parafusamentos. Ok, muito bem. E do teu período da formação? Vem-te alguém assim à cabeça de repente? Do meu período da formação, sem dúvida, o Paulo Estrela, que está no Portimonense. Ok. Era fora do normal. Era fora do normal. O Paulo Estrela era daquelas pessoas que qualquer jogador no balneário olhava para ele e só de olhar para ele nós começávamos a rir. Então, mas o gajo. Há histórias ou não? Opa, histórias do Estrela. Ele era uma história dentro de uma história. Está visto? O que não falta é histórias dele. Era fora do normal. Está bem. Sem stress. Fica para uma próxima. Eu depois peço-te. Mas se quiser, posso-lhe contar uma do Pedro Mateus e do André Teles. Então, bora lá. Conta lá. Nós tivemos agora em Lousada um mês, porque tivemos a repor os jogos da equipa B, porque nós estivemos incapacitados de jogar durante algum tempo, então nós viemos um mês aqui para um hotel em Lousada para repor os jogos. E o que é que eles faziam? Eles inventaram que tinham uma árvore que dava luz no quarto e eles todos os dias perguntavam a uma pessoa diferente: olha, queres vir ver a árvore que dá luz ao nosso quarto? E o que é que eles faziam? As pessoas diziam: ei, sim, vou lá ver a árvore. As pessoas entravam no quarto e eles diziam assim: olha, a árvore está aqui no quarto, anda lá ver. E nós entrávamos no quarto, tínhamos lá 5 macacos à nossa espera, agarravam-nos e era tudo à pancada lá dentro. Era só a chegar molho do pessoal que lá entrava. Até aos treinadores faziam isso. Ei, que caneco. Então, eu imagino. Muito bem. Próxima. O mais rápido de todos. O mais rápido? O gajo mais rápido. Daló. Quem? Daló. O Daló? Sim. Ok. Um cavalo autêntico. E mais? E hoje em dia? Hoje em dia, no balneário? Opa, no nosso balneário sou eu. És tu o mais rápido? Muito bem. Acho que sim. Ok. Epá, normalmente essas coisas nós sabemos quem é que é o mais rápido. Não é preciso. Se tu disseste isso, eu acredito, claramente. O mais forte, fisicamente. O Jefferson. Hoje em dia é o Jefferson. É? E da formação? Da formação. Opa, o Daló. O Daló também, o Daló com 16 anos, ele já era um armário. E aquelas as pernas dele. Não, fisicamente o Daló também. Ok, muito bem. Do teu ponto de vista, tanto do plantel marítimo como do teu período de formação, quem é que era aquele que para ti tem o maior talento natural? Ou seja, o João Félix era fácil as coisas. Opa, eu fiquei parvo quando meti os meus pés no primeiro treino do Porto. Opa, eu fiquei parvo. O Félix virava-se para nós antes do treino: hoje vou dar 3 cuecas, uma naquele e naquele. E dava. A sério?
A sério. Era incrível. O Félix era demais. Ok. Há malta que não tem tanto essa ideia e que, pronto, Epá, ele hoje em dia, minha opinião é que acho que ele tem um grande talento, acho que ele ali não consegue expor o futebol todo dele, mas também acho que ele sempre teve uma qualidade técnica de pés incrível. Mas o Félix trabalhou muito para ser o que é hoje. Porque eu lembro-me do Félix quando ele jogava comigo no Porto e eu lembro-me do salto que ele deu em um ano quando foi para o Benfica. E aquilo foi muito trabalho. O Félix era um miúdo franzinho, pequenino, baixinho, que não aguentava um choque. Ele teve um ano no Benfica e evoluiu bastante em aspectos que ele não era tão bom. Ok, muito bem. E do teu plantel do Marítimo, há assim algum que salta à vista, alguém que tenha uma relação fácil com a bola ou que as coisas lhe saiam com facilidade? O Miguel Sousa. É? Marcou aquele gol agora que rodou o mundo todo. Ok, ok. O Miguel. Muito bem, muito bem. Então, e agora? Os melhores dançarinos? Os melhores dançarinos. No Marítimo, na nossa equipa, hoje em dia é o Moisés Mosquera, o central, o Mina. Ok. Mas é mesmo dançarino ou tem mania que é Não, dançarino? é mesmo dançarino. Esse dança mesmo. Ok, ok. Na formação, opa, dançarino. Opa, o Estrela dançava muito também. Ok, ok. O Estrela dança ainda. O Estrela. Ok. Muito bem. Olha, então e o gajo com mais estilo? Ou aquele que aparenta ter mais estilo? Com mais estilo. Do, do Marítimo Nassau. Ok, ok, Mas ao contrário, é o com menos. ok. Não, mas agora a falar a sério, o com mais estilo do plantel do Marítimo, com mais estilo. Opa, para não dizer eu, vou dizer, opa, se calhar o Miguel. O Ok, Miguel Sousa. Gosto do estilo dele. E ok, O Teles também se veste bem. ok. Também lhe dá bem. Eu tenho ido do período da formação, lembras-te de algum? Aí, da formação. Da formação. Opa, eu acho que o Daló, com mais estilo, mais. Opa, o Jorginho, não sei se sabe quem é. O O Jorge Vitor? Jorginho Rodrigues. Não, acho que não. Eu estou a ver. É por aí, não é? Por É, esses. sim. Muito bem. E com menos estilo? Com menos estilo. No plantel do Marítimo é fácil. É o Nassur, sem dúvida nenhuma. É. Nassur. Então, Nassur. calça de fato, treino e chinelo? Calça de fato, treino e chinelo. É? Ele anda com os chinelos que o Marítimo lhe deu há 3 anos, que aquilo parecem 2 barcos, ele vai com aquilo para todo o lado nos pés. Incrível. Não tem vergonha nenhuma. Mas o gajo, se calhar, poupa dinheiro, à brava. E depois é pequenino. Ok. E no período da formação? Do Marítimo, não. Do período da formação. Opa, o Estrela. O Estrela vestia-se horrivelmente mal. Ok. Ok, muito bem, muito bem. Bem, isto já deu para rir aqui um bocadinho. Ah, com esta brincadeira que nós fazemos do balneário e depois também acaba por nos querer levar a outro sítio, que é outra questão que acaba por ser um pouco mais séria. E também dá para levar isto para brincadeira, mas já é um pouco mais séria, que é pá, o balneário, como se costuma dizer, é o local sagrado, não é? É o local onde acontece muita brincadeira, muita palhaçada. Às vezes também acontece alguns momentos de tensão e Claro. muitas dúvidas, dos treinadores e por aí afora. Acreditas que. Qual é que é a tua opinião? Há uns anos atrás havia a equipa dos Galácticos do Real Madrid, não sei se Sim, recordas, lembro. desses gajos todos, que aquilo eles tiveram Zidane. anos e anos, que era só estrelas. Sim. Acreditas que eles tinham que ter um bom balneário ao mesmo tempo? Eu acho que para o sucesso de uma equipa, eu acho que ter um bom balneário e ter uma boa ligação entre todos os membros do balneário, eu acho que é algo fundamental. Porque opa,
no fim de tudo, nós estamos todos a lutar pelo mesmo. Nós queremos todos o mesmo. E eu acho que uma forte união dentro do balneário é a chave para o sucesso. Porque se nós estivermos todos juntos, se tivermos todos uma boa ligação, se estivermos todos juntos, uns para repor os erros de outros, se nós estivermos prontos para ajudar o nosso colega, para dar uma palavra de motivação, independentemente de ser eu ou de ser o meu colega de posição a jogar, eu tento dar-lhe a máxima força para que o jogo lhe corra bem, porque eu acho que se nós estivermos unidos e se estivermos todos em sintonia, eu acho que as coisas acabam por se tornar mais fáceis para o plantel, porque lá está, eu acho que ninguém ganha sozinho, nós precisamos todos uns dos outros, porque um jogador não pode fazer uma equipa, mas uma equipa pode fazer um jogador. É verdade, muito bem dito. Olha, e outra questão que é, eu estou ao longo do teu período, desde que começaste até hoje, tiveste algum entendimento em especial dentro do campo com algum colega teu que, pá, para vós, tu com esse teu colega era fácil, era quase de olhos fechados? Lembras-te, salta-te alguém assim à memória em que tu digas que, pá, que tinhas uma química tal dentro de campo que era super fácil jogar? Lembro-me de dois. Lembro-me na altura do Porto, o Afonso Sousa. Uhum. Opa, era um jogador com quem eu gostava muito de jogar porque ele era um 10 muito criativo e ele arranjava sempre espaço para me pôr as bolas. E como eu já disse, eu sou um jogador que gosto muito de fazer movimentos de ruptura e eu acho que o Sousa foi um dos jogadores que mais potencializou essa minha boa capacidade. Ele arranjava sempre forma de se desenvencilhar dos médios e de meter uma boa bola entre os defesas para eu finalizar. Aqui no Marítimo tive um jogador que também potencializou essa minha característica, que foi o Pelágio. Eu e o Pelágio também nos conhecemos, o Pelágio também me conhece bem e o Pelágio também sabe que eu sou um jogador que gosto de fazer esse tipo de movimentos, então sempre que jogo com ele, como eu já sei que ele me conhece e eu sei que ele tem muita qualidade a meter essas bolas, eu já sei que estou sempre mais perto de fazer golo ao fazer esses movimentos, porque sei que se a bola sair dos pés dele, a bola vai cair lá para eu finalizar. Muito bem, o Pelágio também... Ainda agora, da última vez que nós jogámos, eu faço um movimento desses, ele faz-me um passo espetacular do meio campo, a bola cai-me direitinho nos pés, eu tive que fazer o chapéu ao guarda-redes. Quando ela aparece redondinha é mais fácil também, né? Claramente. Muito bem. Os pés do Olha, Pelágio, ela sai sempre redondinha. muito bem. O Pelágio fica aí na lista para cá vir, porque ele teve pai já a mandar umas bocas, se calhar a ver ele cá. Esse está sempre aí. É muito bem, muito bem. Olha, uma questão que nós gostamos de vos colocar, até para perceber o que é que vocês pensam sobre isso e o que é a vossa percepção sobre isso. Como é que tu vês o futebol de formação em Portugal, hoje em dia? Hoje em dia, eu acho que o futebol de formação está num nível que nunca esteve. Porque eu acho que hoje em dia, cada vez mais, nós vemos jovens a serem potencializados para a Primeira Liga. Hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que consigo identificar em cada equipa da Primeira Liga pelo menos um jovem que joga e que é opção. Tanto que hoje em dia nós vemos, tanto a nível de Sporting, Benfica, Porto, a quantidade de jovens que estão a ser lançados. E eu acho que Portugal, a nível da formação, está a fazer um excelente trabalho. Não só nos três grandes, porque hoje em dia nós vemos muitos jovens serem lançados na Primeira Liga de vários clubes. Por isso eu acho que, a nível geral, eu acho que a formação em Portugal está a ter um desenvolvimento muito grande. Muito bem. Eu agora vou fazer aqui uma pergunta ligeiramente fora da caixa e daquilo que é o nosso registro habitual, mas acho que não faz mal nenhum. E acho que é importante vocês enquanto atletas, darem também a vossa opinião sobre isso, e nós enquanto apaixonados por futebol, acredito que também é interessante falarmos sobre isso, que é o seguinte. Achas que devia aqui em Portugal, os denominados grandes, clubes grandes, acabam por ter acesso à maior parte dos jogadores que vão despontando, não é? Só que depois acabamos por ter miúdos que despontam mais cedo do que outros, claro. Outros despontam mais tarde. O que é certo é que a sensação que eu tenho é que isto está mal dividido, entendes? Ou seja, era importante talvez, e já começam a aparecer cada vez mais equipas, ok? Já temos se calhar um Sporting Clube Braga muito mais forte que qualquer há uns anos atrás.
o Vitória é a mesma coisa, Sim. o Vitória de Guimarães. O Setúbal também teve sempre boas equipas, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu o ano passado, o Bolonenses. Ou seja, já há muitas equipas boas. Sim. Diz. Eu acho que não tem tanto a ver com os clubes grandes terem acesso aos jogadores, entre aspas, que vão despontando mais cedo. Eu acho que é um problema mesmo da geração. Eu acho que hoje em dia, se nós perguntarmos a qualquer criança o que é que queres ser? Quero ser um jogador de futebol. E queres jogar onde? Eu acho que muito facilmente qualquer criança diz Sporting, Benfica ou Porto. E eu acho que o facto dessas crianças quererem tanto jogar num Sporting, Benfica ou Porto, que acaba por acontecer, porque eu acho que já é... Lá está, também por mérito dos clubes, porque tanto o Benfica, o Sporting e o Porto, todos têm uma excelente formação, todos põem à disposição todos põem à disposição dos atletas condições excelentes, tanto de treino como condições pessoais, põem excelentes condições à disposição dos atletas. Mas eu acho que hoje em dia já se vê muita qualidade, não só a nível dos três grandes, mas também a nível de outros clubes, como você disse, o Braga, o Guimarães. Eu acho que a nível de outros clubes começa a haver muitos talentos a despontar noutros clubes. Tanto que hoje em dia, eu acho que hoje em dia, a nível da formação, já não é como se calhar era no meu tempo. Se calhar no meu tempo, sub-15, sub-17, eu acho que era, nós já sabíamos que era lutar ali Sporting, Benfica ou Porto, campeão nacional, Sporting, Benfica ou Porto, sempre. Eu acho que hoje em dia já há assim uma luta um bocadinho diferente, como podemos ainda agora assistir na Liga Revelação, Benfica e Sporting ambos ficaram de fora da fase final. É verdade, sim, sim. E não foi por falta de qualidade da equipa deles. Foi pela qualidade que havia também noutras equipas. E eu acho que hoje em dia, ainda mais com a criação da Liga Revelação, eu acho que hoje em dia temos muitos talentos a despontar no futebol português e no futebol de formação em todos os clubes de Portugal. Sim, eu concordo perfeitamente contigo relativamente à forma como abordaste o tema. E eu perguntava precisamente para provocar este debate, porque, até pegando, por exemplo, no teu exemplo, eu quando referia que os grandes acabam por absorver de uma forma mais generalizada o talento que vai aparecendo, mas muitas das vezes eles acabam por ter, como se costuma dizer, os excedentes, ou seja, acabam por ter muita qualidade e que os miúdos às vezes acabam por não ter oportunidade, só podem jogar 11, não é? Claro. E pode-se estar a cortar um bocado as pernas a esses miúdos. Era um bocado por aí que eu queria ir, que é, e tu também sentiste isso. Sim, quando tu ficar no Porto, não é? Sim. Mas se calhar acabou por ser o melhor para ti, nesse momento. Claro. E eu acho que isso, o que aconteceu comigo, eu acho que era capaz de acontecer com muitos jogadores dos três grandes, porque eles acabam por ter tanta opção de escolha, acabam por ter tantos jogadores com tanta qualidade, que os jogadores acabam por não sair dali. Por exemplo, eu tenho casos de colegas meus que jogavam na equipa B do Porto, que mal saíram do Porto, despontaram logo na Primeira Liga, e hoje em dia são craques da Primeira Liga. Por exemplo, temos o exemplo do Afonso Sousa. O Afonso Sousa sempre foi um jogador com uma qualidade fora do normal. E ele, eu sempre achei que ele estava a ser um bocadinho mal aproveitado. Nada contra os métodos ou os filtros que o Porto procurava nos jogadores para serem lançados. Claro que não, mas o Afonso Sousa sempre foi um jogador com uma qualidade fora do normal. E hoje vemos que ele saiu do Futebol Clube do Porto, foi para o Belenenses, e hoje todos vemos os jogos e os jogos fantásticos que ele faz na Primeira Liga. E sem dúvida que ainda tem muito para crescer, ainda vai crescer, e sem dúvida que ele vai chegar a outro patamar ainda melhor. Mas o que aconteceu com o Afonso, eu acho que era capaz de acontecer com muitos jogadores, porque foi como você disse. Nos três grandes nós acabamos por ter tanta escolha e jogadores com tanta qualidade que os jogadores acabam por não sair tanto dali. Sim, eu concordo plenamente e acredito plenamente também que não é obrigatório teres que passar pelo Benfica, pelo Porto ou pelo Sporting para chegares a uma Primeira Liga. E eu diria que cada vez mais
torna-se mais fácil, até pelo aumento de competitividade que está a haver, como tu referiste, e como eu também mencionei, estão a aparecer muito mais equipas a fazer frente e a apostar na formação, a investir na formação, efetivamente, porque a formação, as pessoas podem pensar que não, mas para tu apostares na formação tens que investir dinheiro também, não é? Porque a partir do momento em que tu tens um Braga que faz um complexo desportivo como fez, não é? Epá, se calhar é mais fácil de captar os jogadores também, não é? Claro. E por aí fora. E então eu acredito que claramente os jovens jogadores não têm que se preocupar por não chegar aos denominados grandes, porque se forem resilientes, se forem trabalhadores, espírito de sacrifício e tiverem qualidade, como é óbvio, podem até ter a possibilidade de chegar lá mais rápido. Claro. Assim. Eu acho que hoje em dia todas as equipas, são capazes de dar aos jogadores da formação as condições necessárias para chegarem ao topo. Eu acho que antigamente talvez nós tínhamos aquela ideia de só vão ser jogadores de topo aqueles que jogam no Sporting, Benfica ou Porto, e eu acho que hoje em dia essa mentalidade já não é tão assim. Eu acho que hoje em dia também com o mérito que as outras equipas têm tido ao lançar jovens na Primeira Liga, mas eu acho que hoje em dia já se juntam as condições necessárias para qualquer jogador e para qualquer atleta da formação conseguir chegar a uma Primeira Liga. Claro que no meio de tudo não é só as condições que contam, claro que o nosso espírito de sacrifício, a qualidade, o empenho que nós temos e a dedicação que nós temos, eu acho que isso são tudo fatores fundamentais, mas acho que as condições necessárias para nós chegarmos lá são-nos todas dadas. Agora é uma questão de mentalidade, como eu já disse. Claramente. Então, e se tu tivesses que dar um conselho a um jovem miúdo, um jovem jogador que estivesse a começar agora, que conselho é que tu darias para um miúdo? Opa, acima de tudo, para se manter focado, para ser trabalhador, para nunca esperar que as coisas chegassem de mão beijada, porque de mão beijada nunca vai chegar nada. Eu acho que o trabalho, a dedicação, o esforço que nós tivermos dispostos a pôr nos nossos objetivos, acho que é tudo um conjunto de coisas que fazem com que as pessoas consigam alcançar os objetivos. Claro que nunca é fácil dar um conselho a miúdos que estejam a começar agora, porque lá está, eu quando era miúdo eu também não ouvia nada do que me diziam. Se calhar as pessoas diziam, olha, faz isto que é melhor, faz aquilo que é melhor, e eu se calhar também não ouvia. Mas isso é outro conselho que eu também acho que devo dar. Para os miúdos darem ouvidos aos mais velhos, para darem ouvidos ao treinador, porque eu acho que cada vez mais as pessoas que nos rodeiam só se dizem as coisas é para o nosso bem. Mas eu acho que tem que vir tudo de nós, tem que ser uma questão de mentalidade da nossa parte e nós temos que estar dispostos a abdicar de muita coisa pelo futebol, temos que estar dispostos a meter no futebol um esforço em que nunca metemos em nada, porque o esforço e a dedicação será sempre o mais importante para nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos, sem dúvida. Muito bem. Olha, no que nos toca a nós, aqui do Portalento, eu diria que um dos certos que, claro, com certeza que vamos aproveitar da conversa que estamos a ter contigo é precisamente este. E naquilo que nos toca a nós e no que nos compete a passar esta mensagem, da expectativa que chegue aos miúdos mais novos que estão a começar, este certo acho que é exemplificativo daquilo que... E acima de tudo foi como eu já disse, é nunca desistir, porque as tempestades não duram para sempre. E às vezes as coisas estão-nos a correr mal, às vezes nós chegamos a casa e nós pensamos não está a correr nada como eu quero. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que trabalhar sobre as adversidades que nos são expostas. Porque só assim é que nós vamos crescer. Por isso, um dos maiores conselhos que eu posso dar, e foi um dos conselhos que me deram e que eu sempre levei comigo, é nunca desista, para nunca desistirmos. Porque as coisas o futebol dá muitas voltas, o mundo do futebol dá muitas voltas e o que está mal hoje pode estar bem amanhã. Da mesma forma que também pode acontecer ao contrário, pode estar tudo bem hoje e estar tudo mal amanhã. Mas é como eu disse, é uma questão de mentalidade e é uma questão de estarmos dispostos a trabalhar sobre as adversidades que nos são causadas. E só assim vamos conseguir crescer e vamos conseguir alcançar os nossos objetivos.
Muito bem, belas partilhas, Leandro. Vamos lá, estamos aqui quase a terminar aqui esta parte de perguntas e respostas e de conversa amena cavaqueira aqui, um caráter mais abrangente. Sim. Vamos terminar agora aqui a falar um pouco de ti e daquilo que és tu enquanto jogador e o que é que são alguns dos teus objetivos e daquilo que tu também fazes na tua vida pessoal. E era mesmo por aí que eu queria apanhar, que é pontos fortes. Qual é que é, no teu entendimento, os pontos fortes do teu jogo? Já falaste aqui em alguns deles, daquilo que é um jogador que gosta de vir buscar a bola, tocar a bola, jogar na profundidade. Fala-nos no que é efetivamente, do teu ponto de vista, os teus pontos fortes e aqueles que tu entendes que no momento que tu precisas trabalhar com mais afinco. Opa, se calhar eu acho que neste momento os meus pontos mais fortes são se calhar a finalização. Acho que sou um jogador que encosta bem na baliza. Acho que sou um jogador rápido e forte nos movimentos de ruptura nas costas da defesa. E identifico-me também como um jogador forte a receber a bola de costas para a baliza e a virar de frente para o jogo. É um movimento que eu também faço muito no meu jogo e que acho que também foi uma coisa que fui aperfeiçoando muito ao longo do tempo e hoje em dia acho que é um dos meus pontos fortes também, receber a bola de costas e virar de frente para o jogo. Em relação aos aspectos que eu tenho que melhorar, eu acho que se calhar um bocadinho o jogo aéreo dentro da área. Não considero que seja um ponto fraco, mas se calhar é algo que eu posso melhorar. Acho que uma das coisas que eu acho que faço muito, e alguns dos treinadores já me avisaram, se calhar é uma coisa que eu devia fazer menos e que é algo que eu também tenho que trabalhar, que eu acho que cai muito eu sou um ponta de lança e acho que cai muito nas linhas. E acho que eu também tenho que trabalhar. E outro aspecto que eu também acho que tenho que trabalhar é que, como eu sou um jogador que gosto muito de vir buscar a bola atrás e de ter a bola no pé, eu muitas das vezes ocupo um espaço que não é meu e que não devia estar a ocupar. E Okay. Isso acho que é uma das coisas que eu também tenho que trabalhar mais. Tenho que trabalhar mais a forma de percepção e de perceber quando é que devo ir buscar a bola e onde. Acho que também é uma das coisas que também tenho que trabalhar um bocadinho, sim. Okay. E como é que tu vês a tua atuação no primeiro momento defensivo da equipa? Ou seja, depende da estratégia do jogo ou tu tens uma característica própria que gostas de andar lá a morder os defesas? Acaba por depender um bocadinho também do jogo e da tática que nos é proposta pelo treinador. Mas a nível específico e a nível pessoal, eu sou um ponta de lança que gosto de pressionar alto. Eu gosto de chatear aos defesas. Opa, na minha cabeça não faz sentido eu dar espaço aos defesas, porque os defesas não me dão espaço para eu pensar, os defesas não me dão espaço para eu receber a bola. Por isso, se os defesas não me dão espaço para eu receber a bola, eu também não vou dar espaço aos defesas para eles receberem. Muito bem. E acho que eu gosto de pressionar alto desde cedo, logo desde o início do jogo, que é para os defesas também perceberem que comigo não podem arriscar, que eu gosto de morder os calcanhares e opa, eu acho que eu gosto de fazer isso porque eu acho que é uma forma mais fácil para mim de aproveitar as falhas deles, porque eles também falham, também erram e se calhar se eu pressionar alto os defesas à mínima falha ou ao mínimo mau passe deles, eu estou mais perto para aproveitar. Sim, e acabas, se começas a fazer isso logo numa fase inicial do jogo, acabas por ir percebendo se o defesa está confiante, se não está confiante, não é? Claro, se vais cair segunda e terceira vez em cima dele, se calhar vai errar. Em casos em que tu não conheças os adversários, e no meu caso, em jogos em que eu não conheço os centrais que estou a atacar, também é uma forma de eu perceber quais os pontos fortes e quais os pontos fracos deles, porque eu posso ter se calhar um central do lado esquerdo que sai muito bem a jogar e se calhar o outro se calhar já não é um ponto tão forte dele, então eu se calhar fecho mais o central do lado direito e deixo a bola cair do lado esquerdo para pressionar, porque se calhar tenho mais chances de recuperar a bola. É tudo um conjunto de situações e de aspectos que me fazem ter noção de que pressionar alto acho que é uma mais-valia para o meu jogo e para o jogo da equipa também. Muito bem. Olha, eu diria que se calhar eu vou-te colocar a questão de objetivos a curto prazo que tu tenhas. Eu diria que se calhar o primeiro deles é pôr-te bom, não é? Claro. É recuperar-te claramente da lesão. Passando essa parte, isso é quase uma verdade absoluta, que é uma questão de tempo até estares bom.
O que é que tu tens em termos de objetivos de curto prazo para ti? Tens objetivos, costumas meter objetivos de prova? Claro. Todos os anos, no início da época, meto objetivos que eu quero cumprir. Mas neste momento, claro que o meu maior objetivo é pôr-me bom e voltar aos relevados o mais rapidamente possível. O meu segundo objetivo a curto prazo é, sem dúvida, conseguir a minha afirmação na Primeira Liga. Já disputei jogos na Primeira Liga, ainda não me consegui afirmar, mas sem dúvida que a curto prazo é um dos meus maiores objetivos, é fazer a minha afirmação na Primeira Liga. Ok. E se eu tivesse que desafiar a que partilhasses connosco qual é que era o teu maior sonho em termos desportivos? Tens alguma coisa identificada? O meu maior sonho a nível desportivo é jogar uma final da Champions League. É? É, sem dúvida. É jogar uma final da Champions ou representar a seleção A. São os meus dois maiores sonhos a nível futebolístico. Um pelo país, outro por um clube que eu possa vir a representar. Muito bem. Eu tenho ideia de, em tempos, ter visto uma entrevista tua onde te perguntaram se tu tinhas referências. Eu penso que tu, na altura, terás respondido que era o Lewandowski. Certo? Sim, exatamente. Mantens, vejo o Lewandowski como um atleta que deixa as medidas? Sim. Opa, ele enche-me as medidas porque lá está, eu desde pequeno que sempre me identifiquei muito com ele. Eu acho que os nossos jogos o nosso tipo de jogo acaba por ser um bocadinho idêntico. Ele também é um ponta de lança com muito boa relação com a bola, é um ponta de lança que também gosta de ter bola no pé e gosta de fazer movimentos de ruptura, um ponta de lança matador que finaliza bem. E acho que é sem dúvida o ponta de lança com quem eu mais me identifico e é o ponta de lança que mais mexe as medidas no mundo do futebol. Muito bem. Olha, estamos prestes quase aqui a terminar isto, antes de irmos aqui à nossa brincadeira final. Agora já num registro mais descontraído, fora do futebol, diria que já falámos praticamente tudo aquilo que tínhamos a falar de futebol. Foi super interessante esta conversa contigo. Foi das melhores, claramente, que eu tive aqui, sem dúvida. Acho que tens os pés bem assentos no chão, a cabeça também bem no lugar, como se costuma dizer. Fora do futebol, tens hobbies, já alguma coisa que tu gostas em especial de fazer? És um gajo mais pacato, está mais em casa? Como é que é a tua vida? Opa, eu sou uma pessoa caseira, eu gosto de estar em casa, gosto de estar no meu cantinho, mas a nível de hobbies, se calhar, eu jogo muito PlayStation. Opa, gosto muito de ver as minhas séries e os meus filmes deitado no sofá. Opa, de sair com os meus amigos, aproveitar os dias. É esse tipo de coisas que eu mais gosto de fazer nos meus tempos livres. Muito bem. E enquanto desportista, não é? O futebol foi sempre o teu foco ou tens aí mais algum desporto que tu gostes? Não, sempre foi o futebol. Aliás, eu nunca me imaginei a fazer mais nada. Ok, muito bem. E nunca tive cabeça, acho que nunca tive aptidões para outro desporto. Foi sempre o futebol. Muito bem. Olha, terminamos por aqui. Vou-te convidar aqui para o nosso momento final, que é, eu não sei se estás familiarizado com isto ou não, que são umas perguntas e respostas rápidas. Estás por dentro da coisa ou não? Estou. Então, eu vou-te convidar a tu entrares aqui nessa nossa brincadeira. Vou-te fazer uma pergunta muito rápida e tu respondes com aquilo que é à cabeça. Pode ser? Ok. Sim. Bora lá então. Esta primeira, estou na dúvida se já não me respondeste um bocadinho mais atrás, mas vamos lá. Vitória mais marcante? Porto Sporting, 4-3. Muito bem. Palavra que te defina dentro do campo? Lutador. Muito bem. Palavra que te defina fora do campo? Brincalhão. A tua cidade preferida? Porto. Tua comida preferida? Lasanha. Muito bem. O teu filme preferido? Velocidade Furiosa. Muito bem. E a tua série preferida? Casa de Papel. A maior referência na tua vida pessoal? O meu pai. Muito bem. Dançar ou cantar? Cantar. Para dançar é o estrela, não é? É. Muito bem. Manga curta ou manga comprida? Manga curta. Remate em força ou remate em jeito? Remate em jeito. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3.
Futebol ou bola na barra? Futebol. Penalti ou livre com barreira? Livre com barreira. Teu número preferido? 9. Trivela ou toque de letra? Letra. Muito bem. Assistência ao golo? Esta aqui acho que é fácil. Gol. Muito bem. Cuecas ou cabritos? Cuecas. E grande Leandro, para terminar, conta lá ao pessoal o que é que significa o futebol para ti. Esta pode ser mais do que uma palavra, se quiseres. É assim, sinceramente, eu acho que tudo, acho que é uma palavra que já nem essa palavra chega para descrever o que é o futebol para mim. Pá, o futebol para mim é a minha vida. Aliás, sempre foi a minha vida, desde que tenho 5 anos, sempre foi a minha vida ao futebol. E acho que não há mais nada que eu possa dizer. O futebol é a minha vida. E acho que não é preciso dizer mais nada. O futebol é bonito, é simples e essas Claro. palavras são bonitas e são simples também. Muito bem, Exato. Leandro. Olha, muito obrigado mais uma vez. Foi um Obrigado prazer pelo estar aqui convite. connosco. Dou-te os parabéns novamente porque, e aqui é agora a minha opinião pessoal, foste um dos atletas convidados com quem eu tive mais prazer a falar. Acho que foi uma conversa Obrigado. de estrelas, muito boa. É importante que vocês, enquanto atletas, sintam-se confortáveis para ter este tipo de discurso e este tipo de diálogo, porque vocês, melhor do que ninguém, podem e devem partilhar com quem gosta do futebol o que é que efetivamente acontece. Pá, desejar-te toda a sorte do mundo, esperar que recuperes bem e recuperes rápido da lesão. Vou-te já lançar aqui um desafio e um convite adiantado, que é daqui por uns anos, quando tiveres a tua carreira claramente sedimentada e tiveres já noutros voos, é pá, que arranja aí 20 minutos ou meia hora para vires falar novamente connosco. Claro, claro que sim, claro que Certeza sim. absoluta que vai ser giro a gente recordar esta conversa Claro. e falar Com do muito momento. prazer. Com Está muito bem? prazer. Ok. Obrigado e um grande abraço, Leandro. Muito obrigado pelo convite. Não, obrigado nós. Um grande Força. abraço. Tchau, Tudo a correr tchau. bem. Tchau. Tchau. Bem, pessoal, bela conversa com o Leandro Cardoso. Ficamos a aguardar-vos agora aqui para os próximos por talento. Temos aí já definida uma conversa para o próximo domingo. Vejam na página, não vou abrir ainda aqui a ponta do véu. Temos um atleta de um clube do Norte e muito obrigado por terem estado aí. Um grande abraço e até domingo. Tchau.